Tudo bem? Nessa aula de genética, nós vamos tratar alguns temas, que é a fecundação, que é o processo de mitose, o processo de meiose, tá? Sempre focando no que é o chamado crossing over, ou permutação, e vamos falar sobre a formação cariótica, que é o somatório do material genético no momento da fecundação, formando assim a união dos cromossomos paternos e maternos e em alguns defeitos, né? Na qual eu falei síndrome de Down, síndrome de Turner e Klinefelter. Show? Então vamos lá. Então, mitose, meiose, crossover, permutação, formação cariótico, euplodia, neoplodia, síndrome de Down, Turner e Klinefelter. O que é o processo de mitose? O processo de mitose é o processo de proliferação celular, na qual de uma célula inicial eu vou gerar duas células idênticas à essencial, sem alteração do material genético, células idênticas clones, né, que a gente está sempre renovando as nossas células. Então nós temos a célula 2N, nota que a célula 2N tem um cromossomo paterno, um cromossomo materno, né, que eu representei aqui, metade do material genético do pai, metade do material genético da mãe. Nós temos a intérfase, na qual temos a fase G1, fase S e a fase G2, na qual a fase S eu tenho a duplicação do material genético, né, de 2N para 4N. Em seguida, eu tenho as fases da mitose. Primeira é a condensação do material genético formando os cromossomos novamente, chamado de prófase, que é a fase inicial. A fase seguinte é a metáfase, na qual os cromossomos eles se põem no meio da célula e agora, através do tracionamento de microtúbulos, eles vão tracionar os cromossomos. Né? Na anáfase, que é a fase seguinte, os cromossomos são divididos, para cada lado vai um cromossomo paterno e um materno, até a fase final, que é a telófase, na qual eu tenho aqui o processo de divisão celular. Né? Esse processo de divisão celular é chamado de citocinese. Aí, então, nós temos a divisão celular final, a citocinese. Agora eu tenho duas células que são idênticas à célula inicial. Processo de mitose gerando clones, é a proliferação celular. Beleza. A meiose, ela só vai ocorrer no aparelho genital masculino, testículo, e o feminino, nos ovários. Eu vou focar aqui mais no aspecto do masculino, né? Beleza. Então eu tenho aqui novamente a célula 2N, que no masculino vai ser chamado de espermatogônia. Ele vai a todo momento gerar mitoses, para gerar novas espermatogônias, mas essas espermatogônias, várias, vão entrar no processo de meiose para formar o espermatozoide. Então eu tenho a duplicação do material genético. Em seguida, eu tenho o processo de meiose. A meiose tem duas fases. A primeira fase da meiose, chama a atenção dessa primeira fase, porque aqui os cromossomos paternos e maternos duplicados, eles podem sofrer pequenas trocas, né, de alguns pedaços, que isso pode gerar uma diferenciação dos cromossomos, chamado de crossing over ou permutação, que vai gerar modificações no material genético. Tá certo? Beleza, que é uma das ferramentas para o processo de evolução. Tá? Beleza. Agora eu tenho, nessa primeira fase da meiose, uma divisão celular. A meiose vai ter prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, até chegar à primeira divisão. Chegou a primeira divisão, agora eu tenho uma segunda duplicação, né? Não vou falar de todas as fases da meiose 2, mas são as mesmas. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, até a divisão completa. Nota que a meiose são duas divisões consecutivas. Eu tenho uma célula 2N, né, que entra na primeira fase da meiose, tá certo? Que tem uma primeira divisão celular. Em seguida, a meiose 2 é uma segunda divisão consecutiva, que agora a célula que era 2N, agora ela é uma célula N. A célula que era diploide, agora é haploide. Nota que uma célula, tá certo? Vai gerar 4 células. Então,
uma espermatogônia gera 4 espermatozoides, com material genético à metade. Agora, chama a atenção o seguinte, no caso do ser humano, nós temos 23 cromossomos que recebemos do pai, 23 cromossomos que recebemos da mãe. Sendo desses 23 pares de cromossomos, o último define o sexo. Tá certo? E aqui, o que nós temos? No momento da meiose, da segunda fase da meiose, pode acontecer dos cromossomos não se dividirem. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma divisão correta, né? Na qual N, metade do material genético, e aqui N, mas este espermatozoide aqui, o espermatozoide, recebeu um cromossomo a mais que não conseguiu se dividir. E esse recebeu um cromossomo a menos. Isso é chamado de não disjunção, que é a não separação correta dos cromossomos. Tá certo? Então, um vai receber, quando dito N, 23 cromossomos, N mais 1, 24 cromossomos, N menos 1, 23 cromossomos. Tá? E no momento da fecundação, o que vai acontecer? O espermatozoide, com 23 cromossomos, ele tem que vencer duas barreiras de células, a corona radiata e uma barreira de proteínas, chamada zona pelúcida, que elas são vencidas pelo espermatozoide, no processo de digestão. Em seguida, quando o espermatozoide encontra a membrana plasmática, ele bloqueia a entrada dos outros espermatozoides. Tá? Então, eu tenho agora a formação do ovo zigoto 2N, que 23 do meu pai e 23 da minha mãe, eu tenho agora um somatório de 46 cromossomos. Tá certo? E aqui eu tenho um cariótipo normal, que é esse mapa dos cromossomos que são recebidos na fecundação. Nota aqui que eu tenho 23 pares de cromossomos, então nota que o cromossomo 1 ele tem o mesmo tamanho e formato, cromossomo 2, cromossomo 3 e assim sucessivamente. Então são 23 pares de cromossomos, sendo o 23º. Nesse aqui a gente vê que são dois cromossomos sexuais iguais, grandes, XX, determinando assim o sexo biológico feminino. E no outro, novamente, 23 pares de cromossomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23º, um cromossomo X e um cromossomo Y, que determina o sexo biológico masculino. Quando eu chamo de euploidia, euploidia é quando eu tenho um conjunto de cromossomos a mais. Então, nota aqui, ó, pode acontecer, é extremamente raro. Eu tenho aqui 2 espermatozoides entrando em um único óvulo. Então, nota que eu tenho uma célula N, uma N, outra N. Euploidia, quando eu recebo um conjunto de cromossomos, então nota 3N. Mas esse tipo aqui ocorre aborto espontâneo. Posteriormente, eu vou dizer sobre o que são gêmeos. Eu vou dizer, mas o que são gêmeos, professor? Calma. Posteriormente, no final dessa apresentação, eu vou explicar para vocês. Beleza. Outro exemplo de euploidia são em vegetais. Vegetais, isso pode ser uma estratégia até para melhoramento genético, que no caso do ser humano não acontece. Tá certo? Aqui eu tenho orquídeas. A orquídea 2N tem uma flor com uma característica. A orquídea 4N, nota que ela recebeu mais 2 conjuntos de cromossomos. Nota que ela tem flores maiores, mais arredondadas, né? Com um aspecto assim, econômico mais vantajoso, assim como tem maior número de flores que são produzidas. Tá? Então, nota que tem um aspecto aí econômico extremamente importante. Beleza. Um outro caso de euploidia, né, o conjunto de cromossomos que é afetado, só que num número menor. Aqui eu tenho a abelha rainha, ela coloca óvulos, esses óvulos, quando não são fecundados, N, formam um zangão, que tem como principal função a proteção ali da colmeia. E também o processo de fecundação da rainha. Nota, a rainha liberando óvulos N, se for fecundado pelo zangão, forma 2N. Que aí a célula 2N pode gerar ou abelhas operárias ou abelha rainha. Neste caso, a diferenciação vai ser pela alimentação que ela recebe. A abelha rainha recebe
a geleia real, e com isso ela se diferencia, a abelha, né, se diferencia na rainha. Esse processo chamado de partenogênese, que pode ser cobrado, por exemplo, vestibular, no Enem, um aspecto de euploidia importante. Nota, euploidia, conjunto de cromossomos mais um conjunto a menos. A aneuploidia, né, é quando é somente um cromossomo. Nota, euploidia é o conjunto, a aneuploidia, um único. O mais comum é aqui a síndrome de Down, na qual tem os 23 pares de cromossomos, sendo que no cromossomo 21 tem um cromossomo 21 a mais, chamado de trissomia do 21. Nota que tem certas características, tem uma deficiência intelectual, tem a fenda pálpebra oblíqua, que faz com que a pessoa com síndrome de Down tenha um olho amendoado, mas tem uma série de problemas, perda auditiva, doenças cardíacas, imunidade fragilizada, frouxidão ligamentar generalizada, tá certo? Então tem certas características. Nota, é a trissomia do cromossomo 21. Uma outra síndrome é a síndrome de Turner. Nota, ó, todos os pares de cromossomos estão corretos. O único defeito aqui é a falta de um cromossomo sexual, então ele também pode ser definida como X0, tá? Nota, é uma menina, então tem uma característica fenotípica que apresenta como menina, mas ela tem algumas características. Principal característica, por faltar um cromossomo sexual feminino, ela tem uma infantilidade genital, um mau desenvolvimento da genitália feminina, dos ovários, tá? Um mau desenvolvimento da mama, baixa estatura, então a estatura dela é reduzida, e tem essa característica aqui de ter um pescoço alado, a prega do pescoço aumentada. Então, apesar de ser fenotipicamente uma menina, ela tem uma característica de imaturidade sexual e pode ser tratada a partir de 16 anos, amenizada, né, nesse caso, não há uma cura, por um defeito genético, o uso de hormônios femininos que podem melhorar a maturidade sexual, mas ela mantém uma infertilidade. Outra é a síndrome de Klinefelter. Nota, todos os cromossomos do 1 ao 22, tudo ok, dois pares, só que aqui a criança recebe X e Y, então ela tem uma característica fenotípica de ser do sexo masculino, entretanto tem um cromossomo X a mais. Esse cromossomo X a mais gera algumas características, que é a ginecomastia, que é o desenvolvimento da mama, e a imaturidade sexual, por conta de maior produção dos hormônios sexuais femininos, né? Geralmente é um indivíduo com estatura elevada, diferente da de Turner, que é fenótipo feminino, estatura baixa. Esse não. Fenótipo masculino, estatura aumentada. Tá certo? Mas não tem limitação intelectual, assim como a síndrome de Turner. Tá certo? Beleza. O que são gêmeos? Aqui são os exemplos de gêmeos monozigóticos. Monozigóticos é quando eu tenho um espermatozoide, um óvulo. As células se dividem e forma-se assim uma massa de célula. E essa massa de células se separa, cada massa de célula gerando dois indivíduos isolados, tá? Entretanto, material genético idêntico. Os dizigóticos, tá? Os gêmeos dizigóticos é espermatozoide diferente fecundando óvulos diferentes. Então a mulher teve a liberação de 2 ou mais óvulos, que é raro acontecer, mas acontece. Aí eu vou ter dois indivíduos chamados gêmeos dizigóticos ou gêmeos fraternos, porque eles não são idênticos. Tá certo? Então, e duas massas de células vão se desenvolver separadamente. Tá? Legal. Os gêmeos univitelinos e bivitelinos, univitelinos é quando eles compartilham uma mesma placenta, e aqui eu tenho os bivitelinos que têm duas placentas. Então, essa diferença de univitelinos e bivitelinos. Tá bem? Gente, muito obrigado. Vamos estudar, tá?